Boa noite, que bom que estamos aqui na igreja, que privilégio ouvir o Fernando. O cara é meu amigo, mas quando ele sobe para cantar eu fico sempre encantado. Não pela beleza, porque não tem, né? Mas pela voz, que é, que é muito bonita. Gente, que bom que você veio hoje. Nós estamos começando aí uma sequência de estudos aqui no Jardim América, na igreja linda como ficou, né? Vocês já olharam para cima, para trás, para o lado. A igreja ficou muito linda mesmo, Deus seja louvado. E nós vamos começar a estudar os temas desse livro que você pegou lá na entrada, né? Todos pegaram na entrada? Bem, esse livro vai ser tipo uma tarefa de casa, tá certo? A gente vai seguindo os temas. Eu vou citar algumas coisas dos 2 primeiros capítulos hoje, que são maravilhosos. Mas vai ser assim, olha, você vai estudar a Bíblia conosco aqui na igreja, e aí você vai ter uma semana para ler os capítulos até chegar no próximo, né? Eles vão saber a sequência? É de 2 em 2? Tá, então você já pode marcar aí. Hoje nós estudaremos os 2 primeiros temas, né? Dos 2 primeiros capítulos, e a partir da próxima quarta, os 2 próximos e os 2 próximos. Então, é ideal que você já venha tendo lido os capítulos para você ficar por dentro do tema, né? Essa semana você vai ter aí a tarefa de 4 capítulos, mas são capítulos curtos e extremamente instrutivos, né? Esse livro é uma preparação da CPB, uma adaptação do livro História da Redenção, que é um pouquinho maior. Eles fizeram uma adaptação e eu amo. O livro História da Redenção é o livro que eu mais gosto de todos os livros do Espírito de Profecia. E eu gosto porque ele tem aí ele dá uma visão geral dessa história da redenção, né? Desde o início da criação até a recriação. E você vai ser muito abençoado, muito abençoada, se você estudar o livro e estiver aqui todas as quartas-feiras para você estudar. Então hoje, se você quiser acompanhar, nós vamos estudar os temas dos 2 primeiros capítulos, que falam sobre o que aconteceu no céu, no início de tudo e depois da criação do mundo aqui. A minha proposta com vocês é a gente ler vários textos bíblicos, pode ser? Você vai ficar chateado se você folhear muito a Bíblia hoje? Não, não, né? É pelo menos ficar acordado, né? Depois de um dia de trabalho, a Eliane não vai dormir ali no ombro do Abinal. Pegue sua Bíblia aí e nós vamos ler vários textos bíblicos hoje, estudando esse tema. Com que palavra você definiria o mundo em que nós vivemos hoje? Assim, se você pensa no mundo, uma palavra que viria à sua cabeça, me ajude aí. Eu tenho alguma. Caos, essa é a mesma palavra que eu usaria. Caos, né? Confusão. Eu tenho evitado, amigos, ler jornal, né? Eu tenho evitado, as redes sociais eu já deixei de ver, já tem algum tempo, né? Mas eu tenho evitado ler jornal porque a gente só dá mesmo o jornal da Novo Tempo lá, como é o nome que eu esqueci agora? O Revista Novo Tempo, que só são boas notícias, né? Mas você vai ler o jornal, é só confusão, é guerra, é na política, é na natureza, entre pais e filhos, né? De vez em quando a gente escuta notícias que são de arrepiar, né? Filhos que matam pais e pais que matam filhos e famílias destruídas. E quando a gente olha para o mundo, algumas pessoas têm a tendência de colocar essa culpa em Deus. E vocês sabem que a existência do mal, o problema do mal, é talvez o problema teológico, filosófico mais complicado de se explicar. E muitos têm abandonado a fé por causa desse chamado problema do mal, não é? Porque se há um Deus bom, se há um Deus justo, se há um Deus de amor, por que o mundo é assim? E essa pergunta, ou a falta da resposta a essa pergunta, tem tirado a fé de muitas pessoas. Mas há resposta para essa pergunta, porque Deus não criou o mundo como nós enxergamos hoje. Deus não criou o universo como nós vemos hoje. Né? Algumas pessoas, para justificar os seus pecados, dizem assim, não, mas Deus me criou assim. E se Deus me criou assim, Ele não pode me condenar, porque Ele me criou com essa tendência, com essa característica, Ele me criou assim.
Só que essa frase esquece que Deus não nos criou assim. Ou você acha que Deus me criou com 1,69 m? Né? Era 70, mas a gente vai ficando mais velho, vai perdendo a altura. Você sabia disso? Vai perdendo a altura. Deus não criou nem o Fernandão com 2 metros de altura. Se você olhar o capítulo, Ellen White diz que Adão tinha pelo menos 2 vezes mais a altura do que um homem normal do nosso tempo. Então Deus não nos criou do jeito que nós somos. Deus não nos criou com tendências para o pecado, Deus não nos criou com tendências genéticas para as doenças, Deus não nos criou assim. Deus não nos criou como nós somos, Ele não criou esse mundo como o mundo é. Nós não podemos usar essa ideia de que, Deus me criou assim, portanto Ele não pode me cobrar santidade. Não, Deus não nos criou assim. A gente nasce do jeito que nós nascemos por causa do pecado. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. E o primeiro texto que nós vamos ler, Hebreus capítulo 11, versículo 3, por favor. Abra sua Bíblia e nós vamos orar novamente para que o Espírito Santo continue nos conduzindo no estudo da palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Por favor, feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade, o privilégio de estarmos aqui na tua casa. E pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, conforte o nosso coração, nos exorte, nos chame à santidade, em nome de Jesus. Amém. Deus criou tudo perfeito. E Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Deus criou o universo a partir do nada. Em teologia a gente chama isso de ex nihilo. Ele criou a partir do nada. Quando Deus disse assim, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, se referindo ao universo, Deus não precisou de matéria-prima. Ele não precisou criar a partir de alguma coisa que já existia. Deus criou a partir do nada. Ele tem poder de criar a partir do nada. E quando ele criou, tudo era perfeito. Perfeito. Vai lá para Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, por favor. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. O poeta diz assim, Eclesiastes 3:11, diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Portanto, o texto nos diz que quando Deus criou, tudo era formoso, tudo era bonito, não existia caos na criação de Deus. Quando Deus criou, quando Deus colocou a mão, tudo se fez bonito. Até a matéria da terra, que antes era só uma matéria, um mundo sem forma, quando Deus coloca a mão, ele se torna perfeito. Deus criou tudo perfeito. Vai para Isaías 45:18, por favor. Isaías capítulo 45, versículo 18. Mais uma vez a Bíblia vai afirmar como foi que Deus criou as coisas, ou como eram as coisas quando Deus criou. Isaías 45:18 diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Percebe? Deus não criou o mundo, Deus não criou o universo para ser o que ele é hoje. Quando você olhar para o mundo em caos, quando você olhar para a natureza em convulsão, quando você olhar para as famílias desfeitas, lembre-se que este não era o plano de Deus. Deus, diz Isaías, não criou para ser um caos. Ele criou para quê? Ele criou para ser um mundo pacífico, um mundo perfeito. Vai lá para o último livro da Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, 11. O texto bíblico diz assim, Apocalipse 4, 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então a Bíblia afirma de Gênesis a Apocalipse que Deus criou tudo que há, o universo, a terra, tudo que existe. E Ele criou de maneira perfeita. E aí a pergunta vem, né? Mas então se Deus criou tudo perfeito, por que a gente vive nesse caos? Se Deus criou tudo perfeito, por que o mal existe? Bem, Ele deixou a revelação para a gente. Está lá em Apocalipse, você já está em Apocalipse aí, no capítulo 12. Vai lá para o capítulo 12, porque aqui o apóstolo João, ele faz um resumo daquilo que aconteceu no início do mal, no início ou no surgimento do mal no universo. Apocalipse capítulo 12, 7 a 9, diz assim: Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui está a explicação bíblica para a existência do mal. Em algum momento da história do universo, houve uma guerra no céu. De um lado estava Jesus liderando os anjos, na figura de Miguel. Miguel é um outro nome de Jesus, é o nome de Jesus quando ele está liderando os anjos em uma batalha. Miguel aparece no livro de Daniel também, defendendo o seu povo. Então, de um lado está Jesus com os seus anjos, e do outro lado está Satanás e os seus anjos, o diabo, que aqui já é chamado de Satanás, mas que se tornou Satanás. Você sabe que Satanás é a palavra para adversário, Satã, o adversário. Ele nem sempre foi o adversário. Antes ele era um anjo de luz. A palavra Lúcifer não aparece na Bíblia, mas é a tradução latina da expressão anjo de luz. Por isso que a gente chama o miserável de Lúcifer, porque ele um dia foi Lúcifer, mas ele deixou de ser. Mas aí você pergunta, como anjos perfeitos se rebelam contra um Deus perfeito? Como o mal surge no coração de um anjo perfeito? Porque, amigos, a perfeição, ela pressupõe a completa ausência do mal. Porque se tiver um pouquinho de mal, não é perfeito. Então, quando a gente diz que os anjos eram perfeitos, é porque não existia mal nos anjos. Então, como a gente entende o mal surgindo no coração de um anjo, e um anjo que era o primeiro do céu, o primeiro anjo do céu, o anjo mais importante do céu? Aqui no livro ela comenta que depois de Jesus, depois da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o próximo personagem do céu era Lúcifer. Como é que o mal surge no coração de um anjo assim? Nós não temos a explicação completa. Aliás, o apóstolo Paulo chama isso de mistério da iniquidade. Porque não tem como explicar de maneira completa como surge o mal. Mas nós temos alguns indícios interessantes. E a primeira coisa que a gente precisa entender é: Deus criou seres 100% bons, Deus criou seres 100% perfeitos, aqui me permitam a redundância, 100% perfeitos, 100% bons, mas Ele também criou seres 100% livres. Os anjos eram completamente perfeitos, completamente bons e completamente livres. Porque, amigos, não existe adoração e amor sem liberdade. Não existe. Você pode ficar perto de alguém por obrigação, mas você não vai conseguir amar alguém por obrigação. E a relação de Deus com as suas criaturas é uma relação de amor. Então Ele cria os anjos completamente livres. Livres, inclusive, para não ficar do lado de Deus. Livres, inclusive,
para rejeitar o próprio Deus. E a liberdade explica, pelo menos parcialmente, a rebelião de Satanás e daquele terço de anjos. Mas não só isso. Tem dois elementos que estão presentes naquele início do mal no universo: o orgulho e a liberdade, o orgulho e a inveja. Eu quero que você vá comigo para Isaías capítulo 14, por favor. Isaías capítulo 14, dos versos 12 a 14. Aqui nós temos alguns indícios do que aconteceu naquele dia, ou naqueles dias, lá no céu, pertinho do trono de Deus. Isaías 14, de 12 a 14, diz assim: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui tem um indício de como esse mal começou a surgir no coração daquele anjo de luz. Porque ele começou a querer ser mais do que Deus tinha criado e determinado que ele seria. Ele começou a ficar orgulhoso. E ele começou a olhar mais para si do que para Deus. Não sei se você percebeu nas palavras de Satanás aqui, reproduzidas por Isaías, quantas vezes a palavrinha eu aparece de maneira implícita. Volta comigo para o texto aí. Diz assim, você pensava: eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas, eu me assentarei no monte da congregação, eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Pelo menos 5 vezes o texto diz que Satanás estava olhando para si. E amigos, o pecado abunda na vida de quem olha para si e deixa de olhar para Deus. Tudo começou na vida de Satanás, ou na vida de Lúcifer, quando ele começou a deixar de admirar o Senhor, a deixar de admirar Jesus, e começou a admirar a si mesmo. Quando ele começou a achar que ele era tão importante, tão bonito, tão especial, que ele merecia ser adorado, que ele merecia ser venerado, que ele deveria ser respeitado mais do que ele era. No livro, na página 5, diz assim: antes da rebelião, Lúcifer era um anjo nobre, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Ele já tinha uma posição muito especial, sim ou não? Amigos, ele era o 4º no céu. Só que ele começou a achar que era pouco, que ele merecia mais. E toda vez que uma criatura acha que merece mais do que tem recebido, a criatura arruma problemas. Vai comigo para Ezequiel 28, porque Ezequiel 28 é o segundo texto onde nós encontramos essa descrição de como o mal surgiu no coração de Lúcifer, ou pelo menos uma descrição parcial. Ezequiel 28, a partir do versículo 13, diz assim: Ezequiel 28, a partir do versículo 13, diz: Você estava no Éden, jardim de Deus. Ezequiel 28, 13. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. E para só um pouquinho e olha para mim aqui. No dia em que você foi criado. Sabe o que Lúcifer começou a esquecer? Que um dia ele foi criado. Que ele não era Deus. E que ele nunca seria igual a Deus. Nunca. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim: olha, quando Jesus voltar e nós formos transformados, finalmente nós seremos iguais a Deus. Quando é que a gente vai ser igual a Deus, gente? Nunca, porque sempre haverá uma diferença. O Criador e a criatura, sempre.
E aqui, no dia em que você foi criado, continua comigo. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava nos meios das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Aqui há uma descrição um pouco mais abundante do que aconteceu com Satanás. Quando a gente une Isaías 14 com Ezequiel 28, a gente consegue pintar um quadro assim bem mais completo. Satanás era bonito, o Lúcifer era muito bonito, cheio de pedras preciosas, cheio de ouro nas suas vestimentas, ele era talentoso, ele era muito especial. Só que a Bíblia diz que um dia surgiu orgulho, inveja. Ele não estava satisfeito com o que ele era, ele queria o lugar do outro, ele queria o lugar de Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, de Ezequiel, tem uma coisa interessante, porque diz assim, na multiplicação do seu comércio. E a palavra ali é bem essa mesmo, a palavra original. É a ideia de alguém que está vendendo alguma coisa. No caso de Lúcifer, ele estava vendendo as suas ideias. Você depois vai ler em casa aí, nos detalhes do livro, ele estava convencendo os anjos de que Deus não era justo. Ele estava vendendo uma ideia, comercializando uma ideia, a ideia de que Deus não era justo. E nesse comércio que envolvia avareza, fraude, mentira, Lúcifer convence 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos. E a Bíblia nos diz isso. Apocalipse 12, 4. Vai lá comigo, por favor. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Quando João está descrevendo a história da humanidade, a história do universo, ele fala assim, Apocalipse 12, 4. A sua cauda, em relação ao inimigo, diz, a sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. O que aconteceu foi que Satanás começou a ir de anjo em anjo, tentando convencer os anjos de que Deus não deveria ser adorado. Aliás, que o reino de Deus era um reino injusto, e que Deus não queria, não os amava, mas que Ele trataria os anjos como os anjos mereciam ser tratados. 1/3 foi convencido, mas 2/3 não foram. E olha que coisa interessante, na página 7 aí, ela diz assim, Lúcifer recusou ouvir os anjos que não foram convencidos. No texto ela diz que os anjos choravam e tentavam dizer para ele que ele estava errado. Ela diz, Lúcifer recusou a ouvi-los, então se afastou dos anjos leais e sinceros, chamando-os de escravos. Isso para mim foi muito forte. Porque, amigos, eu tenho concluído cada vez mais que Satanás, ele tem até certo poder, mas criatividade ele não tem muita, não. Porque ele usa as mesmas táticas há milênios. Lá no céu, ele convenceu 1/3 dos anjos de que estar diante do que Deus, está debaixo do que Deus diz, está debaixo da lei de Deus, obedecer a Deus é sinônimo de escravidão. E ele chamou os anjos leais de escravos, porque ele estava tentando dizer, e ele convenceu aquele terço, de que ser livre de verdade é fazer o que você quer e não o que Deus quer. E eu já ouvi algumas vezes isso como pastor. Algumas pessoas acham que podem viver o cristianismo como querem. Mas, amigos, o reino de Deus não é uma democracia.
Você sabia disso? Deixa eu te falar um pouquinho sobre isso. O reino de Deus não é uma democracia. Alguns países no mundo são democracias, as pessoas votam, discutem as leis e tal, mas o reino de Deus não é democracia. O reino de Deus é uma teocracia e tem um rei, e o rei é legislador. No reino de Deus funciona assim: ele estabelece as leis e os seus súditos obedecem. É assim no reino de Deus. Não há democracia no reino de Deus. Você não fica discutindo com Deus se aquela lei vai ser válida ou não, se aquela lei vai continuar válida ou não. O reino de Deus não é democracia. Agora, no reino de Deus tem uma coisa muito interessante para quem não quer se submeter à lei de Deus. Você pode deixar de ser do reino. Isso é legal. Isso é legal. Porque se você diz assim, eu não gosto das leis de Deus, você pode deixar de ser do reino. O problema é que a gente vive num tempo que as pessoas não querem mais deixar de ser do reino quando param de concordar com as leis de Deus. Elas querem mudar o reino para se adaptar a elas. Satanás começou a chamar aqueles anjos leais de escravos. Na página 9 ela diz assim: então Satanás se tornou mais ousado em sua rebelião e expressou seu desprezo à lei do Criador. Declarou que os anjos não precisavam de normas, que deviam ser livres para seguir a própria vontade, a qual os guiaria sempre retamente. Quando eu digo que Satanás não é muito criativo, é porque é a mesma coisa que ele está fazendo hoje. Siga o seu coração. Já ouviram isso por aí? Siga o seu coração. Só falta assim, assinado o fedorento. Ele, Satanás. Siga o seu coração é a frase mais eficaz para você deixar de ser uma pessoa feliz. Porque o coração do homem é corrompido. E Satanás estava tentando dizer que os anjos não precisavam das leis de Deus. Eles poderiam seguir a sua própria vida, porque a sua inteligência os guiaria retamente. E aqui eu quero fazer uma pausa aqui para você pensar uma coisa comigo. Se você pudesse classificar a inteligência, a capacidade mental dos anjos neste momento aqui, de 0 a 100, sendo 0 capacidade mental e 100 capacidade mental completa, que nota você daria para eles? Hein? Eles eram completamente inteligentes ou já tinham perdido tudo? Eles eram completamente inteligentes, gente. Eles usavam 100% da sua capacidade. Por que eu estou perguntando isso? Porque se seres completamente inteligentes não poderiam se guiar sozinhos sem a lei de Deus, por que você acha que a gente pode? Não dá. Quem quer andar num caminho reto, só vai conseguir se guiar pela lei de Deus, porque a nossa mente nos leva por caminhos tortuosos. Lúcifer convenceu a terça parte dos anjos, arrastou todos esses anjos, e ele foi expulso do céu. Bem, em algum momento dessa guerra, em algum momento, provavelmente após essa expulsão do céu, provavelmente, Deus começou um processo neste planeta. E aí, eu quero que você vá comigo para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Porque enquanto no universo está acontecendo todo esse caos, toda essa guerra, Deus decidiu que iria criar um mundo perfeito aqui. E Gênesis 1, 1 e 2 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Gênesis 1:31, depois da semana da criação, diz: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Você percebe que, de novo, Deus criou um ambiente perfeito. E lá no Salmo 104, versículo 24, diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria,
a terra está cheia das suas riquezas. Deus então cria esse planeta, e aí ele cria tudo ali em 6 dias, depois ele faz a sua última criação, que é o 7º dia, e ele entrega para o ser humano esta terra perfeita. E os seres humanos tinham a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de viver em um ambiente perfeito. Tivemos a oportunidade. Porque, amigos, aquela tentação de Gênesis capítulo 3, ela só aconteceria uma vez. Na página 9 do livro diz assim: a princípio, este seria submetido a um teste, os seres humanos, a fim de se verificar sua lealdade, para então ser deixado eternamente fora de perigo. Olha que coisa. Se eles tivessem resistido 5 minutos a mais, se tivessem dito não, o teste estaria finalizado. E diz a inspiração que eles estariam eternamente fora de perigo. Se ele suportasse o teste, o homem suportasse o teste, com o qual Deus considerava apropriado aprová-lo, com o tempo chegaria a ser igual aos anjos. Em que sentido? Teria o favor de Deus, podendo conversar com os anjos. Deus não achou conveniente criar humanos destituídos de livre arbítrio. Por que Deus deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que Deus permitiu a tentação? Porque, de novo, assim como no céu aconteceu, o amor por Deus só poderia ser afirmado num ambiente de liberdade. Mas se os nossos primeiros pais tivessem aguentado 5 minutinhos a mais, eles estariam, diz o texto, eternamente fora de perigo. Adão e Eva tem muita sorte que a gente vai chegar no céu transformado, né? Senão a gente ia ter umas conversas com eles assim. Mas o que a gente aprende com tudo isso, amigos? Primeira coisa, Deus nos ama infinitamente. E como é que a gente pode afirmar isso? Porque Deus, nessa história toda da criação dos anjos e da criação dos seres humanos, quem correu o maior risco? Foi Deus. Porque Deus correu o risco de ser rejeitado como foi. Deus correu o risco de ser humilhado como foi. Deus correu o risco de ser abandonado como foi. Quem mais correu risco na criação do universo e da terra foi o próprio Deus. E isso é uma demonstração de que Ele nos ama infinitamente. Sabe por quê? Porque mesmo correndo risco, Ele nos criou e Ele permitiu vida. Segunda lição que eu quero deixar: se o engano derrubou anjos perfeitos, o que poderá fazer conosco se estivermos longe de Cristo? Amigos, se Satanás conseguiu enganar os anjos com a mente perfeita que eles tinham, o que ele não pode fazer conosco se estivermos vulneráveis? Lembra das tentações de Jesus? Uma delas foi assim, olha, Satanás colocou Jesus no alto do monte e disse assim: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, ó, a terra toda. Para a gente, ele nem oferece a terra toda. Ele oferece um pouquinho mais de fama, um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de status. E às vezes a gente cai. Nós precisamos todos os dias estarmos ligados a Jesus, porque se Satanás conseguiu vencer os anjos, a gente fica muito vulnerável sem Jesus. Terceira e última lição: todos os dias nós devemos nos submeter à lei de Deus, porque a lei de Deus, amigos, não é um muro que tira a nossa liberdade. A lei de Deus é uma cerca que nos protege. Aquele terço de anjos que caiu do céu foi enganado ou foi convencido de que a lei de Deus tirava a liberdade deles. Mas hoje, olhando para trás, para toda essa história, nós vemos que a lei de Deus, na verdade, estava protegendo cada um deles. Você vai sair daqui hoje conhecendo um pouco mais
dessa história da redenção, desse início da história da redenção. Você pode ler muito mais coisas no livro, mas não esqueça de que se você sair de dentro dos limites da lei de Deus, você estará se colocando no campo do inimigo. E no campo do inimigo, o que ele mais gosta de fazer é humilhar a Deus, humilhando os seus filhos. Nós possamos nos convencer todos os dias de que a lei de Deus é boa, pura, e de que a lei de Deus nos protege. Quero chamar o Fernando, ele vai cantar o último hino. E enquanto o Fernando canta, converse com Deus sobre como está a sua relação com a autoridade dele. Vejam, amigos, nada disso que nós descrevemos aqui teria acontecido se Lúcifer tivesse se submetido à autoridade de Deus, se aquele terço de anjos tivessem se submetido à vontade de Deus, se Adão e Eva tivessem se submetido à vontade de Deus, se esses personagens tivessem se submetido à vontade de Deus, nós não viveríamos o caos que vivemos hoje. Mas você quer que a sua vida esteja em plena harmonia com Deus, se submeta à vontade dele. Se ele te diz sim, é sim. Se ele te diz não, é não. Essa é a melhor maneira de se viver. Sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei. 1000 vezes já me perguntei por quê, se tudo é tão, se o sol já fugiu, eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei, o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar, meu Pai. Talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome,
pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. Teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. Teu amor é vida, dessa vida eu quero Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela revelação. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos condições de conhecer, mesmo que parcialmente, os motivos pelos quais nós vivemos o que vivemos hoje no mundo. Mas, Senhor Deus, que ao conhecer essa história, nós possamos tomar essas lições para a nossa vida e nos submeter à autoridade de Deus, Senhor. Nós queremos um dia voltar a viver no teu plano original. E nós queremos, desde já, viver sob a tua autoridade, porque essa é a maneira mais segura de se viver. Nos ajuda, Pai. Não é fácil para nós, mas com teu Santo Espírito nós conseguiremos. Nos leva de volta para casa em paz, na tua presença, em nome de Jesus. Amém.